Uma boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso encontro aqui da tarde, valorizando essa oportunidade de aprendizado. A nossa amiga Valzali não pôde vir, ela não está muito bem, deve estar pegando essa virose que está andando aí, então ela hoje não pôde comparecer. Mas nós vamos fazer a nossa reunião e pedindo ajuda a Deus para nos proteger aqueles irmãos também que estão aqui necessitando de ajuda, encarnados, desencarnados. Então vamos à nossa prece e depois a gente continua com o nosso tema. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome, suplicando a Tua presença na presença desses mensageiros, trabalhadores desta seara de amor, para que possam nos auxiliar a absorver os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos confortam, consolam, aquecem o coração, nos auxiliam a caminhar mais seguramente nesta terra tão abençoada, escola valiosa que Deus nos permite desempenhar aqui o nosso trabalho, as nossas tarefas, para que um dia, quando chegar a hora, saiamos daqui vitoriosos dessa encarnação tão importante na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a ação desses amigos espirituais que já muito prepararam esse ambiente para nós e aqui estão a nos proteger e nos auxiliar a absorver todos os ensinamentos que a doutrina tem a nos oferecer. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bem, então nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos desenvolvendo a lei de liberdade. Saímos daquela lei da lei de igualdade e já iniciamos antes, né, das duas vezes que aqui não estive. Então já tem 3 semanas que nós iniciamos essa lei e não demos sequência, porque o Zé, quando vem, ele não faz a sequência, ele prefere ficar livre para fazer a palestra dele. Então não fez sequência. Falamos dentro dessa lei sobre a liberdade natural e, dando sequência, entra aqui o esclarecimento dos espíritos a respeito da escravidão, da lei da liberdade de pensamento e liberdade de consciência, que deve ser o que vai dar para a gente hoje aprender. Depois, na semana que vem, é a segunda terça do mês, o Zé deverá estar aqui, e na outra semana nós estaremos aqui aprendendo sobre o livre-arbítrio. É assunto, assim, da maior importância, o livre-arbítrio. Porque é com ele que nós acertamos e erramos, com ele que nós fazemos acontecer a nossa vida aqui na Terra, né? Então nós vamos hoje começar aqui com escravidão. Às vezes fala assim, mas a escravidão não existe mais, né? Já foi extinta. Aquela legalizada, aquela escravidão que a gente conheceu em outras vidas, né? Porque nessa vida a gente não pegou a escravidão, mas já poderemos ter sido escravos ou senhores. E principalmente o Brasil, né? Que o Brasil é um país assim que abre para todas as etnias, acolhe todas as pessoas, e o Brasil foi assim levantado, né, por eles. Então a gente aqui conheceu bastante aqueles que estão aqui reencarnando nesse país aqui durante outras encarnações e, né, já pudemos realizar aí algumas coisas nessa área da escravidão. Tomara que tenhamos sido escravos e não senhores, né? Porque o comprometimento dos senhores é maior.
Então vamos ver aqui. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? E eles respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Né? A gente fica assim, esperando ansiosamente quando todos esses abusos vão acabar. Mas quando é que eles vão acabar? Quando nós deixarmos de ser abusados, né? Quando a gente deixar de ser abusado, aí eles vão acabar. Porque nós vimos para trás ali a lei natural, vimos também aqui na lei de liberdade, a liberdade natural. E nós, na qualidade de espíritos inferiores, nós vemos muito mais os nossos direitos do que os nossos deveres. Achamos que temos sempre razão. Nas nossas contrariedades, nos conflitos familiares, a gente sempre acha que está com a razão. Os nossos interesses são melhores e maiores que os dos outros. Né? Sempre assim, porque somos espíritos ainda extremamente egoístas. E muitas vezes não vemos nas atitudes que tomamos, atitudes de senhores de escravos ainda, escravizando muitas vezes outras pessoas. A gente não tem a escravidão hoje, assim como ela era legal aí, né? Aquelas criaturas sendo tratadas muito piores que os animais, né? Numa situação subhumana de vida, muito explorados, muito maltratados. Então isso a gente não vê de acordo com a lei como era. Mas ainda existe muito trabalho escravo. Ainda existe muita gente escravizando outras pessoas. Há um tempo atrás, até acho que não sei se foi o Fantástico ou o Globo Repórter que mostrou, alguns irmãos de outros países que vinham para cá sendo escravizados, trabalho escravo, não tinham onde dormir, não ganhavam pelo que faziam, trabalho duro demais, e eles mal tinham comida para comer. Foi uma tristeza quando aquilo ali foi deflagrado, uma coisa terrível. Mas sem contar isso aí, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, claro que numa escala diferente, de uma maneira mais maquiada, mais bonitinha, digamos assim, né? E até um tempo, eu já até comentei isso aqui, bastante tempo, isso não tem pouco tempo não, conversando com uma pessoa, uma conhecida minha e tudo, aí estávamos falando sobre a dificuldade de auxiliares domésticas. Está ficando difícil, cada vez mais difícil, né? Porque agora talvez nem tanto, porque elas vão ter mais direitos e tudo, talvez caia aí a possibilidade de muitas pessoas poderem arcar com todos esses compromissos, né? Mas tomara que elas tenham direito a tudo que realmente tem que ter, né? Mas naquela época, ela estava até contente, porque ela falou, eu estava com muita dificuldade, mas aí nós fomos a um sítio aí nas redondezas aí, e tinha uma família que tinha muitos filhos, né? Não estavam podendo, não tinham alimentos direito, umas moças bonitas querendo estudar e tudo. Aí ela estava feliz porque ela trouxe uma dessas moças, com a permissão dos pais, evidentemente, para morar na casa dela e auxiliá-la no serviço doméstico. Então, ela falou, aí eu faço tudo por ela como se fossem meus filhos, como eu faço para os meus filhos. Ela tem escola, tem auxílio médico, tudo, né? Tratamento médico, dentário, tudo direitinho, a gente compra todas as coisas bonitinhas. Eu falei, mas e aí, você adotou? Não, ela está na minha casa como auxiliar doméstica. Eu falei assim, bom, mas e aí? Ela falou, não, em troca do serviço dela, eu faço todas essas coisas. Eu falei, então, mas você acha que está certo? Será que ela não ia preferir ganhar um salário justo pelo que ela faz? Aí ela vai cuidar de comprar as coisinhas que ela quer, ela que vai escolher, ela que vai comprar.
Né? Aí, agora, igualzinho aos seus filhos, você está falando que trata, mas não dá, porque eles não fazem serviços domésticos. Tem tudo, mas não fazem serviços domésticos. Ela falou assim, mas você acha que eu não estou ajudando? Eu falei, tá ajudando, com certeza a menina está até feliz, está ajudando. Mas você vai ajudar muito mais a sua consciência também se você pagar a ela um salário. Ela está trabalhando para você. Isso aí, eu falei com ela, isso aí, de certa forma, é um trabalho escravo. Porque os escravos também tinham aquelas roupas, ganhavam o alimento. Não era na qualidade que você está oferecendo, mas eles tinham. Mas eles não recebiam. Eles dependiam dos senhores para tudo. Como essa moça depende de você para tudo. Ela depende de você para tudo. Para comprar tudo, ela depende de você. E não é justo, ela está trabalhando. Ela falou assim, menina, você sabe que eu não tinha pensado nisso? E ela é uma pessoa ótima. Realmente ela não tinha essa intenção, não. Aí ela falou assim, olha, olhando por esse lado, você tá certo isso aí. Eu acho que a gente não está se conduzindo muito bem, não. Eu falei, olha, você pode auxiliar, continuar auxiliando ela naquilo que você puder e tudo, mas pague a ela um salário, porque ela está trabalhando para você. Então, aquilo ali, de certa forma, é um trabalho escravo maquiadinho, mais bonito, né? Com outra carinha e lógico, bem melhor, porque não tendo a intenção de escravizar. Ela não tinha a intenção de escravizar, tanto que a menina estava muito bem cuidada. Mas não estava certo. Né? Aí ela falou, não, isso aí eu vou rever isso, e realmente depois ela entrou num acordo lá com a família e tudo, e deu certo. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas que não deixa de ser uma exploraçãozinha, um trabalhinho escravo, e não se dá conta. Né? Muitas vezes é que aquilo ali realmente é. É como às vezes a pessoa fala assim, chega uma pessoa para pedir alguma coisa na nossa casa, aí a gente fala assim, então tudo bem, então limpa o jardim aqui que eu te dou alguma coisa para você comer. Também não está muito certo isso. Se ele vai limpar o jardim, pague a ele a hora de trabalho dele, que ele vai comprar a comidinha dele. Né? Então a gente, sem querer, sem a intenção de prejudicar, a gente acaba explorando às vezes e fazendo aí um trabalhinho escravo sem essa intenção. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes quando a gente vai fazer alguma coisa para ver, né? Até por isso que a opinião de outras pessoas, conversar com outras pessoas, uma visão diferente, é sempre muito bom. Kardec continua perguntando. Aqui, antes da pergunta 830, ele faz um comentário. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Né? A pessoa não ter, né, condições de comprar o seu alimento, de escolher, né, alguma coisa para ela, é triste, é uma condição triste. Né? E a gente vê muito isso aí acontecer. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Eles respondem, o mal é sempre mal. Quer dizer, não é porque uma coisa é necessária, que se ela é ruim, ela vai deixar de ser, porque ela foi necessária, ela vai ser boa. Não. A guerra no nosso mundo ainda é necessária, e não é por isso que ela é boa. Não é? Ela ainda é necessária nesse mundo de provação e expiação aí, onde as pessoas só entendem a linguagem bélica. Aí é outra história, mas ela não deixa de ser ruim. Né? Ela é ruim, mas ela às vezes é necessária. Então, o mal é sempre mal, embora muitas vezes ele seja necessário. Todos os vossos sofismas não farão que uma nação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispondes para o compreender. Isso que a gente fica assim, fascinado com a doutrina espírita, fascinado no bom sentido, né? Porque olha como eles colocam a responsabilidade de acordo com o conhecimento. Ó. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para o compreender. Meios de que nós dispomos para compreender. Isso é muito importante. Não é do conhecimento que a gente não tem simplesmente.
é do meio que nós dispomos para adquirir esse conhecimento. Porque isso a gente até já falou outras vezes aqui. É muito fácil, né? Ah, bom, se a responsabilidade está equivalente ao conhecimento, então eu não me importo em conhecer, porque quanto menos eu conhecer, menos responsabilidade eu vou ter. Aí também não funciona. Porque nós temos meios de adquirir conhecimentos. Nós temos meio de nos instruirmos. A gente sabe como fazê-lo. E se nós não o fazemos, é porque a gente não quer assumir responsabilidade. Isso aí, um tempo atrás, uma amiga que falou para mim, ela falou assim, você é espírita, eu tenho às vezes uma vontade de conhecer o espiritismo. Eu falei, minha filha, o que te impede? Você mora num país livre, né? Você não vai ser chicoteada, apedrejada, se você for encontrada com o livro dos espíritos na mão. Ela falou assim, mas e a responsabilidade depois? Eu falei, bom, aí, minha filha, ou cedo ou tarde, você vai ter que adquirir, né? Não adianta, porque quando a gente toma contato, não só com o espiritismo, que as religiões não ensinam coisas ruins, a interpretação errônea delas é que faz que os crentes que eu estou dizendo, é aquele que crê em alguma religião. Não estou me referindo aos nossos irmãos protestantes, não, porque eles às vezes são chamados de crentes, né? Crentes é todo aquele que crê em alguma coisa, em alguma filosofia, né? Então, há muitas vezes, aquele que está absorvendo aquela doutrina, aquela filosofia, ele não está entendendo muito bem, ou mesmo que esteja, ele começa a interpretar de acordo que possa dar a ele algum aval para as atitudes inferiores que ele está cometendo. Aí não é a religião em si que está cometendo que está ensinando alguma coisa errada, é a interpretação que a pessoa está dando que não é legal. Então é diferente isso aí. Então, se nós vamos conhecer uma doutrina como essa aqui, né? Uma filosofia como a filosofia do Espiritismo, que reúne os 3 aspectos, e nisso ela é única. Nisso aí nós não estamos falando de nenhuma religião, não, mas mesmo porque nós vamos ver isso aqui que não se deve, toda religião é importante. Mas assim, é a única que reúne os 3 aspectos, nós não temos nenhuma outra. Ou junta-se filosofia e ciência, ou filosofia e religião, né? A maioria delas junta isso. Ou filosofia com a ciência, ou a ciência ou a religião com a filosofia, mas os 3 aspectos, como o Espiritismo aborda, filosofia, ciência e religião, aí eu só encontrei isso no Espiritismo. Eu não encontrei isso em algumas outras que eu tenha pesquisado. Né? O Espiritismo, ele tem esses 3 aspectos. E o Livro dos Espíritos, como a gente já teve oportunidade, que eu já trouxe aqui o plano de O Livro dos Espíritos, ele reúne os 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Ele é a base da doutrina. Dele, Kardec desenvolveu os outros. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 livros nele. A primeira parte, mais voltada para a filosofia, a segunda para a ciência, a terceira para a religião com as leis morais, que é o que nós estamos estudando, estamos na lei de liberdade, e a última na perfeição moral, que é a justiça divina. Então, Kardec, da primeira parte, do primeiro livro contido aqui, ele desenvolveu a Gênese. Do segundo, ele desenvolveu o Livro dos Médiuns. Do terceiro livro aqui, ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é segundo porque, de acordo com a elucidação dos Espíritos, mas não é diferente do Evangelho tradicional, nas suas passagens. E o último, a perfeição moral, ele desenvolveu o Céu e o Inferno. Livro maravilhoso, né, que mostra a situação real do espírito após a desencarnação. Como a gente falou já várias vezes aqui, psicografias são boas, mas desde que se conheça a codificação, para que a gente não tenha visões distorcidas da vida após a morte. O Céu e o Inferno, esse livro, ele mostra exatamente a situação da alma após a morte, de um espírito feliz, de um espírito mediano, dos criminosos, dos espíritos
muito teimosos, né, muito inferiores, ele mostra a condição real dessas almas, né? E não psicografias quando o espírito dá a visão dele mais particular, que ele está plasmando. Aí a diferença é muito grande. Então, conhecendo o livro dos espíritos, não resta dúvida que nós vamos ter que mudar valores. Nós vamos ter que pensar diferente. Nós vamos ter que reconhecer deveres muito mais do que os nossos direitos. Né? Nós vamos ter que entender que em determinados momentos nós vamos ter que abrir mão dos nossos interesses em favor do direito do outro. E aí fica mais difícil as pessoas quererem tomar uma responsabilidade como essa, né? Por isso que quando a gente fala que a pessoa que lê, estuda o livro dos espíritos e leu, ela não tem o mesmo comportamento. Ela não vai ficar perfeita, porque isso, perfeição na Terra nós não temos, mas ela vai mudar muito, vai pensar muito antes de tomar determinadas atitudes por causa da lei de causa e efeito, que é muito bem abordada na obra, mostrando a nossa responsabilidade diante das nossas ações. Essa lei de liberdade, ela nos esclarece tanto a respeito disso. O livre-arbítrio que vem depois é um apanhado geral de comportamento, de respeito, de ética, de tudo, e como nós devemos agir para a gente ser um pouco mais feliz nesse mundo, né? Então, na verdade, nós muitas vezes não queremos assumir responsabilidade, então a gente prefere não conhecer. Porque isso é fato, né? A responsabilidade é dada a cada um dentro do seu conhecimento. Tanto que aquela pessoa que ela não sabe que ela agiu errado, a consciência não cobra dela. Não cobra, porque para ela agiu certo. A consciência não vai cobrar dela. Agora, aí resta saber por que ela não adquiriu conhecimento ao ponto da consciência lhe cobrar quando ela está com comportamento indevido. Aí, se ela não teve meios de conhecer, é uma história, mas se ela teve, aí não tem jeito, né? Vai ser cobrada e bem cobrada. Aquele que se serve da lei de escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Ninguém tem direitos sobre os outros, né? Isso não tem cabimento. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade, olha só, a culpabilidade é relativa, sempre relativa. Culpa é sempre relativo. Relativo as motivações que tivemos para tomar aquela atitude, relativo ao conhecimento que temos para também tomar aquela atitude. Então é por isso que para a nossa consciência, né, quando a gente fala em tribunal divino, é a nossa consciência, foi ali que Deus escreveu a sua lei. Então, quando nós nos submetemos à crítica da própria consciência, ali nós vamos ter realmente como entender o que nós fizemos. Basta que a gente queira, mas nós vamos ver mais ali à frente que só Deus é capaz de saber qual a nossa verdadeira intenção, que isso é o que conta. Sendo a escravidão um costume dentre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural. As culturas são diferentes. Quando a gente vê um regime poligâmico, a gente acha muito estranho, né? Porque nós estamos legalmente falando sobre o regime monogâmico. Legalmente, né? Porque isso aí na prática não é muito assim que acontece. Mas não é legal. Não é legal. Mas outros irmãos de outras culturas podem ter 4 esposas, 5 esposas, não sei como eles aguentam, porque uma já é difícil. 4, ele é um super-homem, né? 4 esposas, ele quer endoidecer, né? Ele quer endoidecer. Como a gente também, se pudesse ter 4 maridos, Deus nos livre. Porque graças a Deus a gente só pode ter um, né? Pelo menos legalmente. Mas a gente acha estranho, né? Aquelas mulheres ali, mas aqui mesmo na nossa cultura apareceu até um tempo atrás aí na Discovery um homem que tem 4 e elas convivem harmonicamente, né? É um negócio meio complicado, porque não fazendo parte da nossa cultura a gente não se habitua a isso, e quando faz é diferente, então não choca,
para eles estão certos, é o regime deles. E para a nossa visão, não é. Né? Então, isso tudo é sempre relativo. Como o livre-arbítrio é sempre relativo, sempre. Apesar da liberdade ser algo que nos diferencia de outros seres da criação, o homem é o único ser da criação que tem livre-arbítrio. Mais ninguém. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que é isso? Gordinho, magrinho, altinho ou baixinho? Claro que não. O poder de criar, de amar, de escolher, né, de fazer a sua vida acontecer. Por isso que nós somos co-criadores. Deus criou a criatura e a criatura acaba por terminar a sua criação com o desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, isso aí, nós somos os únicos da criação divina que é assim, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande diante dessa escolha que fazemos. E é exatamente essa escolha que vai nos tornar felizes ou infelizes. Né? Ninguém é responsável pela nossa infelicidade. Nós é que somos. Porque a felicidade não é algo que a gente compra, é algo que a gente conquista com as nossas atitudes, com a boa escolha que fazemos, né? Com uma escolha, quando somos, eu gosto desse termo, quando somos elegantes, né? Porque elegância é isso, é fazer boa escolha. Teve a conotação de elegância na parte estética, mas não é isso. A raiz dela é boa escolha. Ela tem essa raiz na agricultura, fazer uma boa colheita. Então, nós temos que ser elegantes nas nossas atitudes. Isso significa fazer boas escolhas para que a gente possa desenvolver aí a nossa vida de uma maneira bem ética, né? Mas, desde que a sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Então, a partir do momento que a pessoa compreende que ela é uma criatura, que ela tem um pai amoroso, né, que é a inteligência suprema, que criou tudo que está aí, que criou todas as pessoas, que fez o sol brilhar para todas as pessoas e a chuva cair sobre todas as pessoas, ela começa a entender que não existem pessoas melhores ou piores do que ela, que possam ser escravos ou senhores. Não existe isso. Existem pessoas batalhando pela vida, aprendendo, uns reprovados, outros mais adiantados, mas são todos criaturas de Deus. Então, aí não existe mais razão para que ela queira determinar isso. Todas as vezes que alguém limita os movimentos de alguém, determina, dita, ela está atentando contra a liberdade dessa pessoa de ir e vir, de fazer o que ela deseja, o que ela acha que deva ser feito. E cada um vai responder pelas suas atitudes, pelo que ela fizer. Né? Cada um responde pelo que faz e não pelo que o outro faz. Ainda nós vemos no nosso regime, no regime de vida que a gente está vivendo aí, mesmo o regime monogâmico, que o poligâmico é assim, dita, né? Todas têm que atender tudo direitinho. Mas no monogâmico ainda nós vemos muito isso, né? Verdadeiros ditadores. E não são só do sexo masculino, não. Nós vemos ditadores também do sexo feminino. Então a gente vê pessoas, né, muitos pais muito ditadores, que também limitam a liberdade dos filhos, até na escolha da carreira, até na escolha de decidir a profissão dele. Eu tenho uma conhecida que a filha dela, quando se formou em odontologia, entregou o diploma para o pai. Falou, tá aqui, ó, é seu. É a sua realização, não é isso que você queria? Tá aí, faça bom uso dele, porque eu não quero. Porque ele deixou bem claro para ela que era a única que ele ia pagar, que ele queria que a filha fosse dentista. E daí? E ela não queria. Aí ele falou, eu não pago mais nenhuma. E ela não passou para a faculdade pública, então ela fez. Aí ela falou, olha, eu até gostei do curso, mas não é minha praia, não quero. A mãe dela chorava, ela falou assim, o que ele vai fazer com aquele diploma? Eu falei, pergunta para ele agora, o que ele vai fazer?
Quer dizer, isso é um atentado à liberdade da pessoa. Não deixa de ser uma forma de escravidão. Escravizou a menina o tempo todo ali numa faculdade que ela não queria fazer. E ainda cobrava, e ela fez um bom curso. Aí depois arrumou outro emprego, um emprego que não tinha nada a ver, e conseguiu fazer uma outra faculdade que ela queria, mas não era mais a que o pai queria, que aquela ela já tinha feito. Então, até nisso, né, muitas vezes os pais interferem, escravizam filhos, homens escravizando mulheres que têm que fazer aquilo que elas querem, só o que elas querem. Né? Então, isso não é justo, não está certo. Né? Eu tenho uma outra conhecida que adora aqui, gosta de vir, mas ela falou assim, só posso vir quando meu marido está viajando, porque ele não deixa. Isso também é um tipo de escravidão. Como é que não deixa? O que é isso? Né? Não é ninguém é dono de ninguém. Não é isso? Então, a gente tem que pensar que aquela escravidão pode não ter mais, mas tem outras. Outras que estão aí mascaradas, maquiadas, bonitinhas, mas que não deixam de ser um atentado à liberdade da pessoa. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Primeiro, vamos fazer uma correção nessa tradução aqui. Nós não temos vários tipos de raças. Não existe isso. Nós só temos uma raça, que é a raça humana. O que nós temos é grupos de etnia diferentes. Né? Então, nós temos grupos étnicos que formam a grande raça humana. Então, quando essa tradução foi feita, ela não foi feita muito de acordo. Mas isso até hoje a gente vê, até nas próprias escolas, ensinando a raça negra, a raça branca. Acho que não está mais assim, tomara que não esteja, né? Porque isso não está certo. Não existe raça negra, raça branca, raça amarela. Não tem isso. Tem a raça humana e dentro da raça humana nós temos os grupos étnicos. Né? Então, nós temos grupos étnicos que têm, vamos entender muito bem isso aqui, eu vou até ler tudo. Olha só. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Olha, isso aqui, se a gente não interpretar direito, vai dizer que Kardec disse que determinadas raças não são inteligentes. Não é isso. É o desenvolvimento da inteligência. Vamos interpretar direitinho, porque problemas com tradução, muitas vezes distorcem a nossa interpretação. Né? Eles respondem assim, sim, para as elevar e não para as embrutecer, ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Isso quando a gente viu acontecer aí, vivendo em outras encarnações e também conhecendo através da história. Consideraram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então, aqui nós vemos que não é uma questão de raça inferior ou pouco inteligente. Nós temos raças pouco desenvolvidas na intelectualização. Isso não quer dizer que elas não aprendam, que elas não sejam inteligentes. Né? Grupos étnicos, perdão, não é raça, é grupos de etnia. Então, temos grupos étnicos que têm menos desenvolvimento, não é menos inteligência. Inteligência todos nós temos. Todos nós temos, todos nós recebemos isso. Quando o espírito saiu do reino animal, ainda como princípio espiritual, e entrou no reino hominal, ali manipulado pelo Criador, né? Claro, aquele material manipulado pelo Criador e se tornou um espírito humano, e Deus colocou nele a sua marca, por isso fez a sua imagem e semelhança, foi nesse sentido do desenvolvimento sem limite, do raciocínio sem limite, porque os nossos irmãos de inteligência inferior são os animais, e não os nossos irmãos de outros grupos étnicos.
Os nossos animais, os nossos cães, os cavalos, né, todos eles também têm inteligência. Eles também raciocinam. E quando passamos pelos 3 reinos, eu trouxe aqui exemplos de animais raciocinando. Raciocinando, claro que tudo instintivamente. Então, todo o raciocínio e a inteligência deles é voltada para a procriação, para a preservação da espécie, para tudo isso. Mas não criam como nós. Então, nós somos os únicos. Quer dizer, o espírito humano, ele está, não importa em qual grupo étnico ele se encontre, ele está apto a aprender. Ele é apto a desenvolver a sua inteligência, porque Deus fez o homem, criou o espírito simples e ignorante. Ele não criou ninguém inteligente. Ele não criou ninguém moralizado. Não houve isso. Ele criou o espírito simples e ignorante, mas com a sua marca, com a marca do Criador. Ungido pela marca do bem supremo, né, que é Deus. Então, ali, ele deu a capacidade àquela alma de operar no seu desenvolvimento. Então, grupos desenvolvem-se mais que outros? Sim. Agora, esses que são mais desenvolvidos intelectualmente, erroneamente chamado aqui de mais inteligentes, né? Inteligentes todos nós somos. Nós temos é que desenvolver isso. Tanto que a gente já trouxe aqui um estudo sobre a inteligência e vimos que um filho de Einstein não vai ser um Einstein se ele não fizer um esforço para desenvolver a sua inteligência. Ele recebeu um bom material genético. Né? Eu brincava isso com os meus filhos, eu brincava assim, eu falava assim, olha só, receberam um bom material genético, faça o favor de desenvolver isso aí, porque se ficarem aí, ó, aquém do exigido, eu não tenho culpa não, hein? Ofereci um material genéticozinho bom, porque é verdade, todos nós podemos aprender. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei fazer nada, não tenho vocação para nada, Deus me livre. Tem sim. Tem que descobrir, mas só se descobre fazendo, observando, né, vendo alguma coisa para a gente poder desenvolver, porque todos nós somos capazes de todo e qualquer aprendizado. Somos dotados de instrumentos, né, orgânicos para isso, físicos para isso, biológicos, então todos nós podemos aprender. Então aqui não é um erro de tradução, mas de interpretação na hora de traduzir. Então, colocaram aqui raças inteligentes, raças pouco desenvolvidas, porque inteligentes todos são. Então, todas essas raças menos inteligentes, no sentido de pouco desenvolvidas, elas não podem ser submetidas às outras. As outras que estão mais desenvolvidas têm que auxiliar aquelas que estão em desenvolvimento. Quando a Terra estava no seu início, né, no seu período ali, a paleontologia mostra essas etapas, né, a era da pedra, né, o ciclo da pedra, e depois da pedra polida. Quando chegou na pedra polida, antes a pedra lascada, depois a pedra polida, houve um avanço na civilização muito grande, porque a Terra nessa época recebeu civilizações inteiras para auxiliar no desenvolvimento da Terra. Coincidiu com os nossos irmãos que eles chamam de raça adâmica. Ora, quem estudou história, não foi meu caso, né? Mas quem sabe um pouquinho de história, sabe do conhecimento dos egípcios, né? Daqueles gregos. Eles não eram espíritos que estavam aqui desde o seu início, eles vieram para a Terra, reencarnaram aqui por necessidades kármicas de desenvolvimento moral, porque eram pouco desenvolvidos moralmente e muito desenvolvidos intelectualmente. Mas como não acompanharam o desenvolvimento do planeta deles, eles reencarnaram no planeta que estava iniciando o seu processo de civilização para auxiliar aqueles que aqui estavam. Mas continuaram ainda muito imorais, deram grandes contribuições na intelectualização, mas escravizaram muitos também, né? Eles escravizaram os hebreus,
porque não tinham o desenvolvimento intelectual deles, mas deram contribuições excelentes. E ficaram, muito mais centenas de anos aqui para desenvolver um pouco da moralidade, que foram reencarnando em situações mais comprometedoras para poder depois voltar para o país de origem. Quer dizer, planeta de origem. E assim vai, quer dizer, a Terra naquela época, da pedra lascada para a pedra polida, houve uma esticada muito boa, porque coincidiu com a chegada deles aqui. E eles auxiliaram muito. Aí ensinaram instrumentos, ensinaram astronomia, ensinaram medicina, ensinaram tudo. Né? E eles foram até, então aqueles nativos aqui da Terra foram se desenvolvendo e foram aprendendo. Apesar de terem sido também escravizados. Melhor teria sido para eles que eles não tivessem escravizado, só ensinado. Mas isso aí é aquela questão, faz parte do livre-arbítrio, né? Faz parte do desenvolvimento que cada um dá-se a si mesmo. Então a gente vai, aos poucos, a gente vai aprendendo. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar, e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Eles respondem assim: digo que compreendem melhor os seus interesses. É o caso da mocinha que estava lá trabalhando. Ela era tratada muito bem na família. Realmente, ela comia com eles todos, estudava, tinha médicos e tudo, mas, né, aí eles começam assim, digo que compreendem melhor os seus interesses. Tem hora que a gente leva, né, Magui, chulep, direto assim dos espíritos, né? É um tapinha atrás do outro para ver se a gente acorda, né? E eles logo começam assim: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando, não. A fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Né? Então, essa resposta é incrível. Realmente, o Livro dos Espíritos é igual pipoca, né? Não dá para comer umazinha, como não dá para ler uma questãozinha. A gente lê uma, já quer a outra, porque vem esclarecimento aí atrás, né? Aí vem aqui, liberdade de pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta. Tudo que muita gente queria ter era liberdade absoluta, né? Eles respondem assim: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não pode aniquilá-lo. Só nesse sentido. Nós vamos ver depois, entrando na liberdade de consciência, que vem o livre-arbítrio, que é relativo. E uma das maiores elucidações da relatividade do livre-arbítrio é aquela parábola do filho pródigo, que a gente até já falou que nem deveria se chamar parábola do filho pródigo, porque falam tão mal do filho pródigo e ninguém fala mal, ou pelo menos acentua, né? Não é falar mal, mas acentuar a falta de caridade do outro que ficou. Porque o outro que ficou, ele não ficou por amor a Deus, não, ao pai dele, não. Ele ficou para poder receber, para estar pertinho, para ganhar mais. Tanto que quando o pródigo volta, ele não quer recebê-lo, ele fica revoltado com o pai, porque diz que o pai nunca matou uma novilha para ele, para fazer uma comemoração para ele, e aquele seu filho, ele ainda fala assim, aquele seu filho que voltou, ele não chama ele de irmão, ele fala, aquele seu filho, você fez para ele um banquete. Quer dizer, ele, só o pobre coitado que foi e que meteu o pau no dinheiro lá, que foi crucificado na história. Mas se a gente analisar bem, nós vamos analisar, porque entrando nessa questão do livre-arbítrio, eu vou trazer essa parábola, e a gente vai analisar, e a gente vai ver
que o egoísta que ficou agiu muito pior do que o pródigo, porque o pródigo, ele botou fora o que era dele. Mas o outro que ficou, ele estava de olho no que era dele, no que era do pai e no que era de outros ainda. Então, aí a gente vê que é uma questão de interpretação. E nessa parábola é que a gente vê a relatividade aí do livre-arbítrio. Porque ele foi até onde podia ir. Ele não passou. Quando ele viu que até os porcos tinham mais alimento do que ele estava tendo, ele retorna. É o filho que retorna à casa do pai. Né? Então é aquela pessoa que se afasta tanto de Deus, que se afasta tanto da boa nova, da ética, da dignidade. Aí ele chega a um ponto que ele vê que ele não pode viver dessa maneira. Aí ele retorna à casa do pai. Quer dizer, ele retorna a obedecer à lei de Deus, que está inscrita na própria consciência dele. Então é interessante essa parábola, né? Então, pelo pensamento, nós somos totalmente livres, mas nas atitudes não. Embora o pensamento alicerce a atividade, não é? A ação, mas nós não podemos fazer tudo o que pensamos. Porque nós não, mesmo que a gente se ache nesse direito, a gente não consegue, porque existe uma inteligência suprema que mantém tudo isso e nos impede. Eu não posso simplesmente decidir fazer algo com alguém e vou lá e vou fazer, não é assim não. Aquele irmão tem um espírito protetor, tem Deus na supremacia, né, a inteligência suprema coordenando tudo isso, que vai me impedir de alguma forma. E eu não vou conseguir fazer isso. O que eu quero, né, o que eu desejo fazer com outra pessoa, se ela não estiver merecendo aquilo. Agora, se estiver presente no seu karma, né, no seu mapa kármico, sintonia ruim, pode ser até que eu consiga alguma coisa, mas caso contrário, só porque eu quero, não. Então, isso é a relatividade do livre-arbítrio. Pensar, a gente pode. Nós somos livres para pensar. Mas daí, a concretizar o pensamento é um pouco diferente, né? Nem sempre a gente consegue. É pelo pensamento, então, que o homem goza de liberdade sem limite. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não se pode aniquilá-lo. Realmente. Ninguém pode impedir ninguém de pensar o que ele deseja pensar. Agora, pode impedir a manifestação desse pensamento. O pensamento não é dado a ninguém impedir, né? O homem é responsável pelo seu pensamento? Olha o que eles respondem. Ele é responsável perante Deus, mas só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Isso aqui também é outra questão que a gente tem que interpretar muito bem. A gente tem sempre abordado aqui e focalizado muito bem a responsabilidade do pensar. O nosso pensamento é a maior arma que nós temos. Nós não precisamos de ir a nenhum centro mediúnico fazer mal para ninguém. Basta pensar mal para essa pessoa. A gente falou sobre isso aqui semana passada, que a gente emite matéria mental, que o pensamento é matéria sutil para nós, mas é matéria para os espíritos e eles vêm. Então a gente sempre fala aqui, nós podemos esconder os nossos pensamentos dos encarnados, mas dos desencarnados não. Ah, mas não está falando aqui que só Deus pode conhecer? Só Deus pode conhecer a intenção dele. Não é o pensamento. Quando nós pensamos, nós formamos um quadro. Nós pintamos uma tela. Os espíritos veem isso. E se é um pensamento ruim, eles vão se sentir imantados ao nosso pensamento. E muitas vezes vão tentar realizar aquilo que nós desejamos, ainda que eles nem tenham sido obrigados a isso por nós, como muita gente às vezes faz em determinados centros mediúnicos, dão presentes, oferendas para que o espírito vá lá fazer isso ou aquilo. Isso existe? Claro que existe. Nós temos espíritos inferiores, isso existe. Mas olha, não precisamos disso. Basta pensar ruim, ter um mau pensamento,
e dirigir a uma pessoa esse mau pensamento, se ela estiver mal sintonizada e tiver o mesmo sentimento ruim por nós, vamos estabelecer uma ponte perfeita, uma sintonia perfeita, e esse pensamento vai alcançá-la e vai prejudicá-la. Agora, caso ela não tenha raiva nenhuma, ela não esteja com o mesmo sentimento nosso, ela esteja numa sintonia diferente, é igual o rádio. Ninguém vai pegar 98 se está sintonizando na 88, não vai. Né? Tem que sintonizar direitinho, senão não pega. E como os nossos pensamentos são ondas, matéria mental que viajam em ondas magnéticas, elas atraem outros pensamentos ruins. Né? E elas atraem pensamentos ruins se o pensamento for ruim, claro. A gente até focalizou isso aqui na semana passada. Então é lógico que aquela pessoa que pensa, ela é responsável. Mas vamos pensar aqui nessa questão aqui, ó. Só Deus, podendo conhecer, condena e absolve. Não é que só Deus possa ver o nosso pensamento. Ver o nosso pensamento, todos os espíritos desencarnados veem. Todos eles. Mas só Deus sabe avaliar a intenção desse pensamento. Quantas vezes nós pensamos alguma coisa, mas não é a nossa intenção e a gente não realizaria aquilo, porque não é a nossa intenção. Ou às vezes a gente pensa e faz, mas não foi com intenção de prejudicar. Por isso que no Tribunal Divino é levada em conta a intenção da pessoa ao cometer aquele erro, aquele ato, ao tomar determinada atitude. Aqui no mundo, os crimes são mais ou menos qualificados, né? Mais ou menos iguais, de homicídio, de latrocínio, seja o que for. Mas no Tribunal Divino não é assim. Os espíritos são julgados pela intenção e não pelo ato em si. Por isso que cada caso é um caso. Os suicidas, por exemplo, as pessoas que às vezes ouvem uma palestra sobre suicídio, saem desesperadas da casa espírita se tem uma pessoa querida que cometeu esse ato, porque vai estar sofrendo, que vai estar no umbral, que vai estar não sei aonde. Não é assim, não. Cada caso é um caso. Cada pessoa age movida por uma determinada intenção. A atitude pode ser a mesma, mas a intenção pode ser muito diferente. Então, só Deus é capaz de avaliar verdadeiramente a intenção que tivemos ao pensar determinada coisa e, às vezes, ao concretizar esse pensamento. Só Ele. Então, só Ele pode nos absolver ou condenar. Tanto que a gente, às vezes, nem nós conhecemos. Nem nós. Né? Às vezes a gente nem nós conhecemos o porquê que a gente pensou assim, qual a nossa verdadeira intenção. Quando a gente começa a colocar a nossa atitude à luz da razão e da nossa consciência, a gente descobre. Mas muitas vezes no momento do ato a gente não sabe avaliar. Né? Como não sabemos avaliar o que somos capazes de fazer. Criticamos muito as coisas que os outros fazem, né? Mas a gente também é capaz de fazer igual ou pior, dependendo da situação, do estímulo que possa nos mover, que possa nos levar a tomar determinada atitude. Então, isso é muito sério, né? Nós estamos já nos aproximando ali do horário. Eu acho que não vou continuar aqui essa lei, essa liberdade de consciência, para a gente não correr. Mas vamos para a primeira questão. Olha. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E eles dizem que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Né? Então, é característica do homem, é parte do pensamento. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Essa aqui é muito importante, olha só. Não mais do que a liberdade de pensar. Quer dizer, se o pensamento é a única coisa que nós temos, que onde nós podemos usar de liberdade plena, a consciência também. Porque eles falam não mais que a liberdade de pensar.
porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Nós julgamos atos, nós julgamos atitudes, quando não julgamos a pessoa. Isso é que é pior. Fazer julgamentos com a pessoa, julgar a pessoa pelo seu ato. Isso é um erro, segundo os espíritos. Porque nós não podemos definir uma pessoa por um erro que ela tenha cometido. Deus não condena o criminoso, ele condena o crime. E nos ensina isso. Então nós não podemos julgar a pessoa. Podemos, às vezes, fazer um julgamento da atitude, porque não nos foi impedido visualizar ou até mesmo vivenciar a questão. Mas uma pessoa, ela não pode ser definida pelo seu erro. Ela não é o seu erro. Quando a gente erra, quando a gente comete um erro, nós gostaríamos de ser definidos por outras pessoas por aquele erro que a gente cometeu? E os acertos que tivemos? E o bem que já fizemos? Não conta nada para alguém? É como aquele ponto na parede, né? O pintor pinta, fica lindo. Faz uma pintura linda, com uma cor bonita, com uma tinta boa, ser tirada tudo bonitinho. Aí, num determinado pontinho lá, ou a tinta fez um bolinho, ou o pincel encostou e sujou com outra coisa, sei lá, ele não viu aquilo para consertar, ficou lá, pequenininho, uma parede imensa. Quando a gente chega, que a gente olha, o que a gente vai ver? O pontinho. Ninguém vai ver aquela parede lindamente pintada, caprichada, linda, enorme, toda bonita, mas vai olhar aquele defeitinho lá. Enquanto a gente não consegue que alguém conserte aquilo lá, a gente não consegue apreciar a beleza da parede. Só vê aquilo. É isso que nós fazemos com as pessoas, né? É um atentado também. A gente julga a pessoa por um erro dela, não é verdade. Ela não é assim, ela cometeu esse erro, mas ela não é isso, né? É nesse sentido que quando a gente vai aprendendo essas coisas, a gente entende. Quando o Evangelho, quando a Boa Nova nos ensina, amai o vosso inimigo. Amar o inimigo não é ficar dando abracinho, apertinho de mão, ficar conversando. Vai levar uma agressão, porque ele não gosta da gente também, né? Então não é isso. É não querer mal, é ver nele que ele não é aquilo que ele fez. A parede, a pintura, não é aquele pontinho sujo lá, feinho. É uma parede bonita. Mas teve a infelicidade de ter lá um errinho lá e a pessoa também, né? Então, nesse sentido, fica mais fácil a gente amar o inimigo. Não é ter confiança, que às vezes a gente não consegue mais, dependendo do problema que foi, mas não querer mal e não defini-lo pelo que ele fez, né? Porque cada um sabe a alegria e a dor que carrega no coração. Os titãs cantam, né? Pois é. Então, a gente tem que compreender bem para que a nossa consciência nos cobre menos, né? Para que a gente tenha maiores acertos. Semana que vem, então, não vamos dar sequência a isso aqui, né? Zé deve estar aqui. Mas na outra semana, nós vamos seguir com liberdade de consciência e deve dar para a gente já entrar nessa questão do livre-arbítrio, que é um dos meus preferidos aqui do Livro dos Espíritos, né? Porque é o que nos dá a responsabilidade diante dos nossos atos e coloca nas nossas mãos a felicidade. A gente corre tanto atrás dela, né? Parece que ela nunca está onde a gente se encontra, né? Ou pelo menos a gente nunca está onde nós colocamos a felicidade, né? Mas não é verdade, não é assim, né? Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, ninguém é. Né? Às vezes aquele casal apaixonado, né, que começa, que tá casando agora e tudo, acha que ele vai fazê-la feliz ou ela vai fazê-lo feliz. Isso não existe. Ninguém faz ninguém feliz. Todo mundo pode dar condições que o outro encontra a própria felicidade, mas a felicidade é algo conquistado por nós através do livre-arbítrio.
da nossa liberdade de ação. Liberdade de pensar, liberdade de consciência nós temos plenamente, mas de ação não. Vai depender da necessidade, dos direitos e deveres de cada um nesse mundo. Muita paz para todos. E na semana, sem ser a próxima, a outra, a gente dá continuidade aqui.